Hoje nós faremos uma live, né, com um convidado também especial. Na semana passada nós tivemos aqui o Felipe Zacarias, né, que é tricologista e trabalha com terapias capilares, trabalha também com tratamentos pré e pós-transplantes. E foi uma live maravilhosa. E aí a gente não poderia parar por ali, né? Por toda a repercussão, eu falei, não dá para parar. Vamos continuar fazendo essas lives com esses convidados queridos, né? Então, tudo foi escolhido muito a dedo, tá? Os meus convidados são pessoas que estão na área há um tempo, têm uma grande experiência, são pessoas muito acessíveis, que eu acho isso importante. Também não adianta você ter experiência, ter conhecimento e não ser acessível, né? Então são pessoas muito acessíveis, são pessoas muito queridas, né? Muito humildes e que têm uma trajetória de vida profissional linda, lindíssima. E a gente vai aproveitar essa semana, que é uma semana onde grande parte, né, do Brasil, principalmente o estado de São Paulo, está na fase vermelha, então nós cabeleireiros não estamos podendo trabalhar. Então é o que eu falei para vocês, vamos jogar o jogo do contente. O que é o jogo do contente? O jogo do contente é o seguinte, a gente pega uma situação não muito boa, né, não muito favorável, uma situação chata pra gente, difícil, e a gente tenta encontrar ali o lado bom da coisa. Então o lado bom dessa fase vermelha, da gente estar em casa, né, sem poder atender as nossas clientes, é o quê? É a gente estar aqui estudando juntos, isso mesmo. Por isso que a gente preparou uma série de lives. Ontem teve a live com o John, hoje nós teremos a live com o Luciano, amanhã com a Joelma Andrade, também uma profissional da área de terapia capilar. Ela é docente em uma faculdade de tricologia no Sergipe. E na quinta, tá, eu consegui colocar mais uma live pra gente com outro convidado também mega especial, que logo logo vocês vão saber, tá bom? Então vamos lá? Vamos chamar o Luciano? Aê! Ei, tô aqui. Vocês já perceberam, né, a forma que ele já falou. O Luciano Duarte, ele é do Nordeste, tá? Daquela região nada bonita, imagina. Que não tem praia. Não, nem um pouquinho. Mas tá tudo fechado. Ah, é uma pena, né? Mas tudo eu bem. ainda dou uma escapulida de vez em quando, pela manhã cedo. Antes do dia raiar, eu já dou um mergulho, que eu tenho que ir pra praia todo final de semana. Senão eu não aguento o rojão. Então, pessoal, esse é o Luciano Duarte, tá? Ele vai estar aqui com a gente essa noite para falar um pouquinho da sua trajetória, de como ele iniciou na área da beleza, né? Um pouquinho sobre os estudos que o Luciano fez nessa trajetória toda e o trabalho dele hoje como terapeuta capilar. Tá? Então vocês podem estar aí, no final a gente vai abrir para as perguntas e ele vai estar respondendo aqui tudo direitinho para vocês, tá bom? Ok? Então vamos lá, Lu, para a gente começar aqui. Por favor. É Lu, gente, porque assim, a gente já tem uma certa intimidade. A gente já se conhece há alguns anos, então por isso que vira Lu. Lu, conta pra gente um pouquinho da sua trajetória, tá? De como você começou na área da beleza e como que você chegou aqui, né, nesse momento de terapeuta capilar, né? Como foi toda essa trajetória, essa transição? Conta pra gente. Se eu me emocionar, vocês não reparem. Porque, na verdade, eu fui ser cabeleireiro por conta de falta de opção. Então, assim, eu ia todo santo dia conversar com um amigo meu no salão dele, e aí ele chegou um dia e disse, lava um cabelo. Tá, lavo. Lava outro cabelo. Daqui a pouco ele fez, vamos fazer o seguinte, tu vem pra cá todo dia, tu lava cabelo pra mim e eu te pago. Eu disse, beleza, eu tinha uns 16 anos, hoje eu tô com 48. E assim foi começando, eu disse, não, eu preciso dessa profissão porque vai ter um retorno mais rápido. Entrei por isso, não foi por outra coisa, não foi por amor, não foi nada disso, foi por retorno rápido. Só que aí, eu costumo dizer que cabelo, ele apaixona. Aí você entrou na corrente sanguínea, acabou-se.
Aí eu comecei a me aprofundar, só que aí eu tinha dificuldades, como é que eu digo, financeiras na época. Eu vinha de uma família bem humilde, minha mãe não tinha condições, então eu tinha que trabalhar para ajudar na casa e a gente tem um trato, eu e os irmãos, que é assim, não, primeiro vai se formar um. Aí meu irmão mais velho, eu fui trabalhar, meu irmão mais velho se formou. Não, agora vai se formar você. Eu disse, não, eu não posso agora, então vai o mais novo, aí o mais novo se formou. E começou desse jeito. Quando eu dei por mim, eu já estava dentro de um grande salão, dentro de um big salão. Fui fazer curso, véio, fui fazer Senac, Sesc, fui para São Paulo para fazer teruia, que na época, eu sou cabeleireiro desde a década de 80. Então, naquele tempo, a gente não tinha o apoio das marcas. A gente era fazer por feeling. Deu certo? Beleza. Não deu certo? Dançou. E comecei a fazer o curso no Teruia, passei um ano em São Paulo. Aí fui ser auxiliar do Jassa por um tempo, passei sendo auxiliar do Jassa por um tempo. Só que aí entrou a questão da química, fazer química. Aí a química foi me agradando bastante. A química, eu comecei a fazer química e o negócio foi pegando, porque assim, fazia a coloração, não dava certo, eu dizia, meu Deus, por que foi que não deu certo? Eu fiz tudo certinho, apliquei como mando figurino e não deu certo. Sou devoto de Nossa Senhora, tinha uma Nossa Senhora na cozinha que eu aplicava a coloração e dizia, minha Nossa Senhora, se esse negócio der certo, eu juro que eu estudo. Foi chegou a hora que Nossa Senhora disse, ei, vai estudar, disse, porque não estou aqui para te livrar o tempo todo, não. Foi quando eu comecei a ver que sem educação não seria nada, seria mais um aplicador de coloração e que não daria muito certo. Foi quando eu comecei entrei num salão grande daqui, e tinha uma pessoa que já era educador da Schwarzkopf. Aí ele via meu desenvolvimento em relação a cliente, a tudo, e ele dizia, Lu, tu tem possibilidade de ser um educador. Aí ele disse, Lu, tu tem condições de ser educador. Tu queres? Aí eu disse, rapaz, querer eu não quero não. Aí ele disse, como assim? Eu disse, não tenho vocação para isso, não tenho... Não sei, eu não me achava capaz. Aí ele fez, não, mas você vai assim mesmo. Então ele me jogou para São Paulo. Me lembro como se fosse hoje. Era uma sexta-feira, ele fez, tu viaja sábado, domingo para São Paulo e você vai participar de um TTT. Aí eu disse, não sei nem o que é TTT, criatura, pelo amor de Deus. E me jogaram na cova dos leões. Né? Quando chego lá em São Paulo, eu via as feras. Eu disse, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui, Senhor? Olha, e era para passar 15 dias. Aí eu disse, tá, vamos. Ele fez, olha, se você vai, se você não gostar, não curtir a ideia, quando você voltar, não foi. Mas tá, quando chegou lá, em São Paulo, eu comecei a estudar, começou aquela coisa de querer mais, querer mais, querer mais, querer mais, querer mais. Aí encontrei uma educadora, Carla Miata. Que a gente, de início, não era amor não, viu, minha gente? Era batida de frente. Porque eu era tapado dentro da caixinha, preso naquele mundo de 1980, onde aquela coisa era presa e eu dizia, não, isso está errado, isso aí não tem nada a ver, na minha região não funciona, que não sei o que não sei o que lá. Chegou uma altura que eu cheguei e disse, não, peraí, se a mulher está aí, ela tem um conhecimento muito maior do que eu, e ela está dizendo assim, vamos dar um voto de confiança a essa criatura. Aí fui pegando, eu disse, gostei. Aí eu disse, não, vou botar em prática. Nisso, paralelo a isso, eu fui fazendo Tony Guy, aí fui fazer Vidal Sassoon, fui fazer Pivot Point. Só que hoje, basicamente, eu não vivo de corte. Assim, quando chega alguém e faz, Lu, vamos fazer um corte, eu disse, meu corte é R$250. Aí para a pessoa fugir. Porque não é minha praia. Minha praia hoje é tricologia e química. O que é que me agregou? Vamos lá, deixa eu voltar só um pouquinho. Aí voltei de São Paulo, virei educador, visitava salão, falando sobre tratamento, sobre fio, sobre couro cabeludo e tudo mais, lá. Só que aí aquilo ali foi me encantando. Aí foi quando eu saí da marca e fui para a Itália, para Milão.
Quando chegou lá, eu procurei uma universidade. Só que pelo fato da língua, complicou um pouquinho. Ela disse, não, você pode fazer o técnico, que dura 2 anos, e após o técnico, que você tiver melhor conhecimento com a língua, você entra para fazer o superior. Eu disse, beleza. Só que no meio desse caminho, um ano, eu já estava dominando a língua. Ela disse, não, você não pode mais ficar aqui, você vai ter que ir pro superior. Aí eu entrei no superior. Aí fui fazer tricologia e cosmetologia. Passei 4 anos em Milão. E me encantei com a alopecia. Eu acho que é por isso, né? Para ver se dava jeito. Me encantei com as doenças de couro cabeludo. E comecei a fazer paralelo. Voltei para o Brasil, aí fui procurar para validar meu diploma aqui no Brasil, no Nordeste. Eu fui validar meu diploma na Paraíba, porque foi a primeira faculdade a formar em terapia capilar. Num tempo onde isso em 2011, 2009, 2010 para 2011. Aí fui validar meu diploma na Paraíba, tive que pagar algumas cadeiras, tudo mais. E associado a isso, eu fui fazer a ABT, a Associação Brasileira de Tricologia, que era para poder ter melhor conhecimento aqui no Brasil. Apesar que a tricologia, ela é universal. Mas eu queria o conhecimento mais aprofundado nacional. Ao que acontece? Fui fazer a ABT, a Associação Brasileira, fiz por 2 anos a Associação Brasileira, e surgiu um curso de um dos professores que ele ia dar uma palestra, um workshop de 1 semana no Canadá, sobre só de alopécias. Aí eu disse, não, eu vou para o Canadá. Pedi dias no salão e fui embora para o Canadá. Chegou no Canadá, me encantei mais ainda. Aí apareceu um curso na Espanha de 3 meses. Aí eu disse, eu vou para a Espanha. Juntei a mala e fui embora para a Espanha. Passei 3 meses na Espanha estudando as anomalias de couro cabeludo. Aí fiz esse curso, voltei para cá, comecei a pôr em prática. Então, assim, eu e mais umas 4 pessoas, na época, somos os pioneiros aqui de Pernambuco de terapia capilar, tricologia. Abandonei as aulas, né? Abandonei o lado técnico. Né? Na verdade, o lado técnico não, o lado educador. Porque o lado técnico eu mantenho até hoje, até com minhas próprios clientes. Abandonei a docência, não fui chamado para uma universidade para dar aula, mas aí eu não quis, não empolgou o suficiente. Fui chamado por outras marcas para fazer a parte educacional de algumas marcas. A Vela me chamou, a L'Oréal me chamou, mas aí eu não era a minha praia. Até porque o amor que eu tenho, as informações que eu obtive na Schwarzkopf fez com que eu criasse aquele mundo e dentro de tudo que eu vi, a Carla, a Zuccarelli, há vários outros mestres que eu tive ao longo da minha vida, foi me botando assim, não, é uma coisa que eu quero para mim, eu quero pôr em prática na minha vida dentro do meu estúdio. Então hoje eu atuo dentro do meu estúdio, eu tenho uma sala de tricologia, que eu sei separar os dois, o cabeleireiro e o tricologista. Só que o cabeleireiro precisa da informação do tricologista para desenvolver um bom papel. É aí que eu queria chegar, né? Até semana passada a gente estava com o Felipe Zacarias, ele te mandou um beijo agora aqui. Né? Beijo, Dani, beijo, Felipe. Tem o Felipe Zacarias. Titio tá ceguinho, eu não enxergo essa letrinha, não. O Daniel, a Elaine, tá tudo aqui. Tudo aqui. Meus amores, saudade. Então, olha só, o Felipe, né, ele era da área de salão, né? Hoje ele deixou o salão para trabalhar só com a parte de terapias, né? Só com a parte de tricologia e tudo mais. Tanto que ele atua hoje em uma clínica que é multidisciplinar. O legal é quando eu falei, vamos lutar, vamos lá, porque eu queria um outro perfil, né? Para mostrar para as pessoas
como essa área é plural, né? A possibilidade que a gente tem, por exemplo, a gente pega o Luciano, que iniciou no salão sem querer ser cabeleireiro, para pagar as contas. Comigo aconteceu a mesma coisa. A nossa história é muito parecida, né? Para poder pagar a conta de casa, que a gente precisava ajudar a nossa família. E a partir daí, o que a gente fala, né? Entrou pelo sangue, não sai mais, criou amor pelo cabelo. Foi para a área de educação. E aí se descobriu... Jogado. E aí a gente se descobriu como um terapeuta capilar, se descobriu esse amor, né, em cuidar das patologias do cabelo e do couro cabeludo. Mas esse Luciano, né, que hoje se tornou um grande exemplo de terapeuta capilar, né, no Brasil e principalmente na sua região, como você estava citando aqui, ele não deixou de lado, né, o trabalho do cabeleireiro, o trabalho principalmente do colorista, né? Que você também tinha isso muito enraizado em ti. Quando eu te conheci, a gente via muito o seu lado para tratamento, mas também o seu lado, eu via muito em você, o seu lado para essa área de tratamentos, de terapias, mas também o seu lado como um excelente colorista. Então, a terapia capilar, ela não tirou o cabeleireiro de dentro de você, não tirou o colorista. Pelo contrário, ela agregou muito. Pelo fato de que hoje eu sei o que o pó descolorante, o que a coloração, quais as agressões fazem no couro cabeludo. Então, foi um trabalho agregado. E existe uma linha entre os dois justamente por isso. Luciano colorista, ele atende tais dias e Luciano terapeuta atende tais dias. Então, quando eu estou com o jaleco branco, eu sou terapeuta capilar. Então, nem por isso deixo o cabeleireiro à parte. Do mesmo jeito que o cabeleireiro não deixa o tricologista à parte. Por conta que, quando a cliente chega, por exemplo, um exemplo ótimo foi hoje. Hoje eu estava no estúdio. E hoje não é o dia do tricologista. Hoje é dia do cabeleireiro. Segunda, terças e quartas é cabeleireiro. Quinta, sexta é o tricologista. Então, chegou uma cliente e disse, eu queria fazer mecha, que não sei o que, lá. Disse, tá, vamos conversar, vamos fazer. Quando eu olhei o cabelo dela, quando eu olhei o couro cabeludo, eu disse, olha, senta aqui, deixa eu ver uma coisa. Deixa eu ligar meu microscópio, aí liguei meu tricoscópio. Foi olhar, eu disse, olha, infelizmente a gente não vou nem fazer um teste de mecha. A gente não vai fazer essas mechas. Eu sei que para você é um balde de água fria. Porém, você está com um eflúvio no couro cabeludo e você está com o início de uma alopécia frontal. Devido à inflamação por conta de produtos ácidos no couro cabeludo. Ela disse, não, mas eu faço uma coisa que é muito simples, que lelele, que lá. Eu fiz, olha. Aí fui mostrando a ela. Ela disse, nossa, eu não esperava isso. Eu não tinha noção de que isso, tudo que eu estava vivendo, essa queda contínua que eu estou passando, realmente... Já pega que o cabeleireiro pegou no cabelo, olhou assim, quando passou às vezes uma queda. Eu disse, olha, você está com uma queda, né? Isso... Tá durando, tem mais de 3 meses. Ela fez, tem bem mais de 3 meses. E eu tive Covid. Eu disse, vamos parar, vamos cessar a química, não vamos trabalhar com química, vamos tratar esse couro cabeludo, para posteriormente a gente vir a pensar na possibilidade de uma mecha. Ela olhou assim, ela fez, eu fiz, vou lhe explicar o porquê. Aí geralmente eu explico, olha, antes de ser cabeleireiro, eu sou também tricologista, eu não vou passar um protocolo, não vou passar um procedimento de mecha, não vou fazer uma mudança em você sem levar em conta todo o couro cabeludo, todo o histórico de um fio. Então, assim, foi um link que eu tive em relação ao profissional cabeleireiro quanto ao tricologista. Então, termina facilitando um pouquinho mais a vida da gente. Então, a gente juntou aqui, né, nessa sua cliente, por exemplo, de hoje, um problema de eflúvio que foi, né, intensificado
com produtos ácidos, Com os produtos a utilização ácidos. de produtos ácidos, que é muito importante, que eu falo os cabeleireiros entenderem do que realmente estão fazendo, principalmente na utilização dos ácidos, né, em relação a esse couro cabeludo, que causou aí uma inflamação muito intensa, aumentando levando para essa alopecia, Uhum. né? E aí agora imagine que se você viesse direto com pó descolorante. Como cabeleireiro. A situação dela tá de uma forma que o cabelo tá muito mais fino e até a cor do cabelo ele mudou. Porque nesse caso de alopécias, as principais queixas meu cabelo tá um pouquinho mais claro do que o normal, ele tem um afinamento e principalmente Lu. cabelo que não vai adiante, né? Que aqui em Recife é muito comum as ácidas. Muito, muito, muito. Muito raro não pegar um cabelo que não tenha ácido. Então, e é aí que a gente fala, né? Da importância do cabeleireiro, por mais que talvez ele não queira ser terapeuta capilar, né? Da importância dele conhecer, né, disso. E eu achei legal na hora que você falou que assim que você viu o couro cabeludo dela, né, você já pegou seu tricoscópio. E a reação dela... Ela já vê que é uma pessoa diferenciada. E, assim, eu tenho um ditado que eu já usei até mais pra frente. Se eu tiver que ser o boi da boiada, eu quero ser o boi que vai na frente, ditando regra. Eu não quero ser o boi da boiada, eu quero ser sempre à frente. Acho que é por isso que eu meti a cara em tantas coisas. E uma das facilidades que eu vejo na tricologia é que hoje eu não cometo os erros do meu passado, de quando eu comecei. Chegava, vamos pintar, vamos, tô de olho nessa comissão, vamos embora trabalhar, vamos ganhar esse dinheiro. E, na verdade, hoje, o dinheiro para mim é uma consequência. A comissão é uma consequência. O que eu quero é aquele resultado bem feito, seja na mecha ou seja na questão da estrutura do fio, na estrutura do couro cabeludo. Então, não existe, eu costumo brincar quando eu estava dando aula, eu disse, gente, não existe, cabelo é feito planta. Não existe uma planta bonita se a terra não está adubada, se a terra não está bem, se o couro cabeludo não estiver bem, ele não vai produzir um fio de cabelo saudável. Um pó descolorante, e até mesmo, já peguei casos dentro do estúdio, a cliente fez uma simples coloração e o cabelo rompeu-se. Ele chega, o teor do peróxido de hidrogênio fez com que ali fizesse um estrago que poderia ter sido evitado se ela tivesse tido um acompanhamento de um tricologista. Então, assim, o serviço agregado hoje funciona muito legal. O cabeleireiro e o tricologista. E a John até colocou aqui, ó, essa é a diferença. Não cometer os erros que cometi ano passado. Seguimos evoluindo. Graças a Deus. Continue assim. E aí a pergunta, né, que não quer calar. Ela saiu daí com tratamento? Saiu com protocolo todo fechado. Protocolo de alta frequência, tratamento com óleos essenciais. Que eu me esqueci desse detalhe. Eu me especializei em óleos essenciais. Hoje em dia eu uso óleo essencial para tudo. Durmo com travesseiro com óleo essencial, ando com ele dentro da bolsa, aplico no álcool, aplico óleo essencial para minha vida. Óleo essencial e laser de baixa frequência. Agora mesmo eu estou tentando fechar um curso, que eu vou ter que ir para Argentina, que assim, eu já era apaixonado por laser de baixa frequência, em relação a várias outras coisas. Inclusive, assim, eu tenho um joelho, nunca joguei bola na vida, nunca sei nem se eu sei que a bola é redonda porque eu vejo que ela rola. Mas eu tenho um problema no joelho e depois que eu apliquei laser infravermelho, eu não tive mais problema no joelho. Para você ver, eu estou sentado aqui com as duas pernas cruzadas, dobradas, e meu joelho está de boa, tranquilo. Então, assim, eu estou fazendo um estudo sobre laser, me aprofundando mais em relação a alguns tipos de laser, para ver os melhores lasers do mercado, para trazer para o meu cliente. Porque laser é o futuro que a gente tem em relação a várias e várias doenças. Sim, sim. E aí que tá, né?
Lu, a questão de... Eu falei um pouquinho até com o Felipe sobre isso, porque ele tocou na questão do laser também, ele tem a mesma opinião que você a respeito do laser, foi muito legal. E você acha que conhecer, igual aromaterapia, né? Uhum. Você é um grande estudioso de aromaterapia, eu amo, né? As minhas filhas, eu trato elas hoje com aromaterapia, né? Não tomam mais remédio. O próprio John que está aí, não toma mais aquele, não põe mais o remedinho no nariz, às Do vezes nariz, o me tape com a livrei daquele poeira e tal. vício. É, me Não tem livrei mais também. isso. Tudo aromaterapia. E agora com a Covid aumenta a imunidade lá de casa da gente, principalmente das crianças. Tudo com aromaterapia. Vai dormir? Coloco lá meu aromatizador e fica. Mas, por exemplo, dá para simplesmente sair fazendo um curso de aromaterapia, um curso de laser e já ir aplicando? Ou você acha que tem a necessidade, primeiro, de você conhecer, que é aquela base, né? Conhecer o que é cabelo, o que é pele, sobre as patologias, as tricoses, como reagem, os próprios dermocosméticos, né? A interação deles com a fibra capilar. Ou, por exemplo, eu como cabeleireira não conheço nada aprofundado de cabelo e de pele, eu já vou lá e vou fazer um laser, porque eu sei que o resultado é maravilhoso, o Luciano está falando aqui que é maravilhoso, o resultado é incrível, então eu vou trazer para os meus clientes e já vou começar a aplicar para poder ganhar dinheiro. Não, não. Até porque mesmo sendo óleos essenciais, aromaterapia, principalmente você tem que conhecer cada um deles e saber para que funciona. Então, para você saber, você tem que estudar. Primeiro você tem que estudar para fazer uma anamnese de forma correta. Uma tricoscopia de forma correta. Porque muitas vezes, uma das coisas que eu vejo muito aqui na minha região, é as pessoas fazem um curso qualquer de... Como é o nome? Introdução à terapia capilar e já se acha um terapeuta. E começa a fazer barbaridades no couro cabeludo. Alta frequência. Alta frequência... massa, interessante, ótimo, mas ela tem que estar ligada ao problema. Caso contrário, você vai criar um outro. Óleos essenciais, você tem que saber para que funciona, caso contrário, você vai começar a criar um problema e esse problema pode causar danos gravíssimos à saúde. Só um exemplo, quem tem pressão alta não pode usar alecrim. Se usar alecrim, bate o hospital na mesma hora. Na mesma hora, a pressão sobe de uma forma. Lembrando que nós estamos trabalhando com couro cabeludo. A partir do momento que eu coloco um fitossêutico no couro cabeludo, a absorção é muito imediata, é muito rápido. Então, assim, já vi casos de fulano aplicou um óleo e a cliente começou a passar mal, começou a inflamar, a ficar vermelha do pescoço para cima, a ter falta de ar. Então, assim, de extrema importância fazer curso. É de extrema necessidade você conhecer a matéria-prima que você está trabalhando. E, principalmente, conhecer e fazer o diagnóstico para, a partir daí, você criar um protocolo que seja responsável e, principalmente, que seja eficaz. Porque eu não posso chegar... não, você está com uma oleosidade, pegar um óleo essencial, aplicar no couro cabeludo da cliente, fazer uma massagem. Eu brinco aqui que é um letruquê. Você joga o letruquê lá, faz... a cliente assim, fulano é terapeuta capilar. Beleza, deu certo, ótimo. Deu certo não, ou amigo, vai estudar. Então, porque laser ele é perfeito, mas você tem que saber a quantidade de joules, você tem que saber as áreas afetadas, você tem que saber se você pode usar gradativo ou diminutivo, se você pode ir aumentando gradativamente ou se você pode dar um joule superior e vir decrescente para poder ter uma resposta do couro cabeludo. Caso contrário, você pode até causar lesões no couro cabeludo. Perfeito, Lê. Lu, igual você falou que você se apaixonou para a área de alopécias, né? Ou alopecias. E então você estudou muito sobre isso, né? Se dedicou muito a essa área da tricologia. E o que você pode, por exemplo, o pessoal que está aí, né? O pessoal conhece, eu acredito, uma ou duas alopecias, né? Mas o
O mundo da Ah, alopecia é... veja só, denominações, várias denominações. Tem alopécias ou alopecias. Aqui no Nordeste é alopécia. Alopécia Os dois são certo. cicatricial. Alopécia cicatricial, alopécia pelada de bronco. Tem alopécia androgenética. Tem alopécia cicatricial com lesões, alopecia por tração, tem vários tipos de alopecia. Aquelas pessoas que prendem muito o cabelo, aquelas penteados africanos de trança, que você vai tracionando e de repente você está com uma testa maior do que você já tinha lá no passado. Alopecia areata, alopecia universal. São vários tipos de alopecia e cada uma tem sua Muitos. característica e cada um tem seu tratamento. Eu E tava, você falando isso, eu tava, não assisto, porque não dá tempo, ao Big Brother. Quando aquele menino entrou, eu disse, meu Deus, esse menino já tá com um problema emocional absurdo. E ainda entra numa casa de Big Brother, esse daí tá ferrado. Porque é essa porque alopécia a alopecia dele está muito relacionada ao emocional, né? ao emocional, e ele já estava migrando, para você ver o quanto é assim, termina você, mesmo no teu momento de folga, você dando uma olhada e vendo uma coisa que é do teu dia a dia. Ele já estava com as alopécias todas alinhadas para se tornar uma universal, porque muita gente acha que a alopecia universal começa universal. Ela não começa universal, ela começa areata, várias áreas, e elas vão se aumentando de tamanho até se tornar universal e aí fazer a pelada do corpo todo. Só livra mesmo os cílios, porque até hoje, não tem nada cientificamente que diga por que que esse cílio não cai. Mas sobrancelha, pelos pubianos, pelos do nariz, perna, peito, barriga, tudo cai. É, é uma questão. E aí que a gente pode ver, né, como o número de pessoas que sofrem, né, de alopecias é muito grande, né? Porque Inclusive, deixa eu só e lhe você atalhar tem uma vários coisa. tipos. Você até falou da sua cliente que teve problema, que teve Covid também. Então lembra Aham. aquele caso? Ela começou com eflúvio, teve, né, aí piorou a situação dela devido ao O ácido. gatilho. Uhum. Começou a cair e ainda veio Covid. É. E ainda tem uma que ela é considerada aqui, pra gente, ela não é considerada uma alopécia, que é a tricoptilomania. Pelo fato dela ser uma alopécia, porque você vai tracionando, tirando aquele folículo piloso, você vai tirando o bulbo capilar, você vai puxando, chega um belo dia que você teve sua cota de fios e ele não vai mais produzir. E ele vai começar a cicatrizar e não provocar mais nenhum fio. Quanto à questão a questão da Covid, da queda de cabelo, tudo depende de um gatilho. Meu caso, por exemplo, aos 15 anos, eu já tinha uma calvície, eu já tinha perdido uma boa parte. Eu acho que eu já mostrei para todo mundo minha foto quando eu tinha 12, 13 anos. Eu tinha uma cabeleira vasta, absurda de grande, parecia um Black Power. E aos 15 anos foi caindo, foi caindo, foi caindo. Com 18 eu já estava completamente calvo. Agora, não completamente, mas aquele fio já tinha passado pela afinamento, que é uma das principais características, é um afinamento e diminuição de ósseos. Vai diminuindo, 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 até que um ósseo, geralmente, ele tem, em média, dependendo da área do couro cabeludo, ele tem, em média, até 3 fios implantados, 4 fios implantados. Então, você perde a grande maioria e fica apenas 1, 2, e mesmo assim, de baixa qualidade. De baixa, que é o que a gente chama de penugem, pelo, pelada. Então, nesse caso, sempre tem um gatilho. O gatilho da puberdade é a questão hormonal. O gatilho, a mulher, nesse caso, ela passa por vários gatilhos. Primeira menstruação, gestação, alimentação, problemas na tireoide, problemas relacionados, e principalmente hoje, que ela já tem os problemas hormonais e ainda adequa aos ácidos. Aí você cria uma bomba que você vai ter um fio de cabelo
fino, frágil e que ao contato com qualquer outra coisa, seja a gola de camisa, seja a alça da bolsa, seja o fato de você prender para malhar, para dormir, até o atrito no travesseiro pode fazer com que esse fio fininho, fragilizado, ele se rompa. Você já pegou algum caso, tá? Onde deixa eu pensar aqui, de uma cliente, uma paciente que veio para você, que era de um outro profissional da área de terapia, né? E que chegou até você e você percebeu que o que foi utilizado, né, que não foi o correto e que acabou piorando a situação? Isso já aconteceu? Já. Inclusive... Conta pra gente um pouquinho. Veja só, ela tinha feito essas escovas ácidas e ela já estava com uma queimadura no couro cabeludo. Então ela já estava em processo de cicatrização quando eu peguei ela, quando eu comecei a atender. E ela me mostrou algumas fotos, que é uma das coisas que eu peço, eu quero ver foto sua da adolescência até os dias de hoje. Então me mostra alguma coisa para mim ter parâmetro. Porque muitas vezes, claro que você não vai ter o mesmo cabelo que tu tem na adolescência, mas também não muda drasticamente. Você não vai perder 60% do teu cabelo nessa maioridade e a melhoridade. Então ela chegou para mim, eu fiz uma tricoscopia, disse, o que é que você está usando? Eu estou usando os óleos essenciais, usei laser, não sei o que lá. Eu disse, mas vem cá, o que é que está sendo feito primeiro para cicatrizar essa queimadura? Porque houve uma queimadura, para depois, não, só com óleos. Eu disse, não, só óleos não funciona não, a gente tem que fazer uma sequência de aplicação de óleos, fazer estímulo de alta frequência, de modo indireto, que é para poder você estimular o músculo eletroso do cabelo, para que ele tenha melhor desenvoltura de fabricar um fio com integridade. E a gente tem que primeiro pensar em cicatrizar, né? Parar esse estágio inflamatório para depois a gente começar a estimular. Porque uma das falhas é que, enquanto está no período inflamatório, não adianta eu estimular. Porque se ele vai estimular o quê se ele está num período inflamatório? Pelo contrário, né? Você vai estimular a inflamação. Você vai estimular a inflamação. E é uma das coisas errôneas que pensam é a questão de que se o cabelo está nascendo fino, beleza, eu já tenho um cabelo fino, e daí? Ele vai continuar nascendo fino. O que eu tenho que fazer é a desobstrução de ósteo, para que este ósteo capilar consiga produzir mais qualidade de fios, ou melhor qualidade de fios. Ah, Luciano, mas aí cicatrizou. Só lamento. Porque aí só não tem mais condições. Eu até insisto, Carla, você bem incisivo nessa questão. Eu ainda faço um microagulhamento, vamos fazer um microagulhamento que é para ver se a gente consegue reverter, porque muitas vezes o ósteo ele cria um tamponamento de cicatrização, mas aí quando eu venho com um microagulhamento, eu consigo perfurar para que um fio de cabelo ali ou dois nesse ósseo, ele consiga eclodir de forma que consiga ocupar algum espaço. Mas, na maioria dos casos, é raro. Muito raro. Depois que cicatriza, é muito raro fazer. Sim, voltando à minha cliente, essa minha cliente está comigo até a data de hoje, tem 8 anos que ela está comigo. Ela é a viciada do laser. Ela faz, Lu, vamos fazer laser. Vamos fazer laser. Calma, não é assim não. Ela teve neném um dia desse, ela disse, Lu, eu vou começar um protocolo antes do parto e logo em seguida a gente já vai começar outro. Pode ser, eu disse, calma, vamos ver, vamos analisar, vamos ver como é que vai se comportar a tua queda, porque ela já sei que é uma pessoa predisposta, pelo fato de que aí eu fui ver a foto da mãe dela, conheço a mãe dela. A mãe dela tem um histórico de androgenia. Então, assim, a gente já fica com aquele cuidado, porque muitas vezes a pessoa acha que chegou, aplicou laser, foi embora para casa, tchau, beleza, usa essa loção. Não. Você tem que fazer o esquema de trabalho,
dar a pausa necessária para o organismo se restabelecer e responder, e depois continuar. Luciano, quando é que eu vou parar com essas loções? Quando é que eu vou parar com o protocolo? Nunca, querida, porque se você parar, o estímulo vai se embora e o ósseo capilar volta a atrofiar novamente. É isso que é importante, né? As alopecia não tem cura. O que você tem é Não. um tratamento e depois o acompanhamento desse tratamento. Como você falou, nunca. Enquanto você quer ter cabelo, você precisa estar aqui comigo. Se você Né? quiser E o estar com mais essa legal quantidade. é isso, que você falou. Quando a cliente ela vê o resultado, qual mulher que quer ficar sem cabelo? Nenhuma. Então, elas mesmo falam, eu quero, eu quero, eu quero. Eu tenho um menino, tem um rapaz, ele tá até, mas não tá divulgado no meu Insta, que ele veio, que ele faz ácido, ele fazia ácido mensal. Ele chegou com uma queda absurda. E pior de tudo é que ele chegou depressivo, por isso que eu tenho uma sala própria para tricologia, porque lá eu sei que o povo vai chorar, vai se descabelar, eu fico mortificado, mas fazendo a linha, porque ele chegou e disse, olha, meu cabelo é minha arma de sedução, eu não sei o que, não sei o que, começou a chorar, disse, calma, vamos devagar, vamos trabalhar. Só que aí entra o terapeuta psicólogo, que também tem essa modalidade. Você tem que conversar bastante, tem que parar, aí é onde entra os óleos essenciais, né? Lavandim, laranja doce, olha, você vai usar esse óleo essencial, se você estiver muito estressado, bota uma gotinha na mão, passa, cheira, e fica zen, bota no travesseiro para dormir. É multidisciplinar, não tem jeito. Você vai fazer isso para poder a gente começar a fazer. Por quê? Se eu começar no laser agora, no fator de estresse que você está, no fator emocional que você está, vai nascer um cabelo, mas você vai derrubar. Isso mesmo. Eu já peguei clientes, Carla, eu sou contra extensão capilar, mas eu já peguei cliente que eu digo, vamos botar essa maldita extensão, que é para você ficar tranquila. Botei a extensão, ela se sentiu melhor, começou a autoestima dela a levantar, a gente começou a posicionar com laser, pronto, ela hoje está cabeluda sem extensão. Agora, como eu digo, dentro do estúdio, eu não vou fazer você o maior barramalho, não vou fazer de jeito nenhum, se você não tiver condição. Se o couro cabeludo não me der condição, sem chance. Agora, os que estão aí e os que podem ser salvos ou que podem vir a ser estimulados, ótimo. Tô nessa, vamos embora nessa guerra. É muito importante ter essa conversa sincera, né? Para elas não terem uma expectativa lá em cima. Né? A gente já está falando que o emocional manda muito, né? É um dos gatilhos das alopecias. Então, se ela tiver com a expectativa lá em cima, e a gente sabe que não é da noite para o dia resultado, né? Ela vai se frustrar demais, aí vai aumentar essa questão, esse quadro emocional, né? E aí você realmente não vai conseguir ter condições de trabalhar. Então, por isso que eu falo que é uma área muito multidisciplinar, né? E como você disse, a aromaterapia, nesse caso, ela também ajuda nessa questão, não só a aplicabilidade no couro cabeludo, mas todo esse trabalho psicológico e tudo mais com ela. Ô Lu, deixa eu agora trazer de volta o Lu cabeleireiro, tá? Vamos falar agora do Lu cabeleireiro. Deixa eu incorporar aqui. Como que era o Lu cabeleireiro na hora de executar a química e tentar vender o tratamento antes de ter o entendimento de cabelo, aprofundado do cabelo, antes de ter um entendimento aprofundado da ação dos cosméticos, né, da cosmetologia, e se o Lu conseguia vender esse tratamento de uma forma mais fácil e tudo mais, a cliente fazia, e o Lu de hoje, né, o cabeleireiro Lu, que já tem um conhecimento, né, aprofundado de cabelo e da ação dos ativos, né, dos ingredientes cosméticos. Eu vou só tirar o Luciano, antigamente, era doido, desequilibrado. Tá dando para ouvir? Tá tranquilo? Tá dando. Pronto, o Luciano de antigamente, ele batia tutano de boi na batedeira
com um monte de coisa jogada. Pois que o conhecimento, antes de fazer esse curso, era péssimo vender. Porque quando a gente chegava com a ideia de que, vamos fazer um tratamento para coloração. Não, Luciano, tem que estar com o cabelo sujo. Aquele velho chavão, tem que estar com o cabelo sujo, tem que estar com o cabelo assim, tem que estar com o cabelo assado. E, na verdade, após maior conhecimento, hoje, se eu chegar para minhas clientes e disser, olha, esquenta a Coca-Cola, bota no micro-ondas e joga no cabelo, que isso é show de bola, vai nascer cabelo horrores, elas fazem sem nem pestanejar. Então, assim, agregou mais nesse sentido em relação hoje ficou bem mais fácil em relação a vender o processo todo em si. E a gente sabe que terapia capilar e o protocolo não é uma coisa barata. Não é absurdo de caro, mas também não é uma coisa barata. Até porque toda a matéria-prima nossa é bem difícil de encontrar e é muito cara. E antes, por exemplo, você, né, trabalhava com tratamentos de marcas, mais coisas mais do dia a dia, e tinha dificuldade nessa venda, né? Cliente, como você falou, eu queria oferecer um pré-tratamento para ela antes da química, Nossa. E ela falava, não, porque eu tenho que fazer a química com cabelo sujo e tal, e você não tinha argumentos, propriedades, para convencê-la desse tratamento. E é o que você disse, hoje elas compram o que você falar, né? E pelo que eu percebi que você falou, o preço não é problema. Eu cobro caro, porque é caro mesmo para o meu processo, e elas não questionam. E uma você das falou, coisas, se eu mandar usar Coca-Cola, elas vão usar. Uma das coisas boas é que, assim, quando você faz a tricologia, a pessoa já sai, eu tenho um bloquinho meu padronizado, que ela já sai com todo o protocolo montado, ela leva para casa aquele protocolo montado e leva para casa também o home care, que são as loções, em casos de estresse, muito estresse, um óleo essencial, que é para poder aplicar no difusor, botar no travesseiro. Ela faz eu dou todo o acompanhamento durante e o pós estúdio. Tem algum arrependimento do Luciano, né, ter entrado na terapia capilar? Tem. Qual? Porque assim, minha mãe tem um ditado que era bem importante. Ela fez, olha, quando você peca sem saber que é pecado, Deus perdoa. Mas quando você peca sabendo que é pecado, Deus não perdoa, não. Viu? Então, assim, hoje, eu arrependimento que eu tenho não é um arrependimento ruim, é um arrependimento bom. Entendeu? É aquela coisa assim. Hoje, por exemplo, em outros tempos, o Luciano faria essa mecha. Entendeu? Aí você, mesmo que eu queira, aquela coisa dentro de mim, não vai fazer. Você não vai fazer, você não vai fazer. O tricologista fica no meu lado. Não faz, não faz, não faz, e acabou, não sei o que. Não vai fazer e pronto. E o cabeleireiro aceita, porque sabe que o tricologista está certo. Você se torna um profissional muito mais crítico, né? Quando você tem embasamento, você se torna muito mais crítico com o seu trabalho. Sensacional. Deixa eu ver aqui se tem perguntas, Lu. Deixa eu ver aqui. Mac, da SBC. Carla, muito bom esse bate-papo. Minha mulher é cabeleireira, formada em uma boa academia e tem curso superior de visagismo e terapia capilar, mas não sabe fazer uma anamnese e nem conhece uma manobra propedêutica. Então, eu sei disso, né? Isso acontece muito. Eu vou dar até um exemplo. Travou um pouquinho, Carla. Tá me ouvindo? Vou dar um exemplo aqui para o Mac, por exemplo. Eu tenho um curso aqui de visagismo. E por que eu implementei esse curso de visagismo? Na realidade, ele não é um curso de visagismo para você tornar o visagista. Eu falei, o visagista tem que estudar muito, né? Assim como um terapeuta capilar, tem que estudar para o resto da vida e tudo mais. Mas as pessoas chegavam até mim e falavam, Carla, eu fiz faculdade de visagismo e não consigo aplicar. Carla, eu fui para a França,
fiz lá o curso, fiquei 15 dias lá estudando visagismo e não consigo aplicar, né? O conteúdo está tudo aqui, mas eu não consigo trazer isso como rentabilidade para mim. Eu não sei aplicar no meu dia a dia do salão, né? E o Mike até falou aqui da esposa dele, que é formada em visagismo e terapia capilar, e ela não sabe fazer nenhuma uma anamnese, né? Ela não conhece uma manual propedêutica. Então, eu lembro dessa época que eu virei, né, na onde eu trabalhava, eu peguei uma educadora, uma profissional, uma técnica minha, ela era formada em visagismo, eu falei, pronto, ela é educadora, então ela tem didática, é formada em visagismo na faculdade, vai ser fácil para ela. Peguei e joguei para ela o projeto. Olha, eu quero um curso de visagismo, mas que seja aplicável. Ou seja, como a pessoa vai aplicar esse conteúdo no dia a dia do salão. Foi para ela, você tem 15 dias para apresentar esse projeto. Né? Menos de 15 dias ela me chamou. Eu falei, opa, já está pronto? Maravilha. Ai. Você me conhece, né? Aí ela me chamou. Ela me chamou antes dos 15 dias. Eu falei, não, tá pronto. Ela me chamou assim, Carla, não vai dar. Eu falei, como não vai dar? Não vai dar o quê? Não vai dar para fazer. Eu, como assim? Ela falou, eu não sei como fazer isso. Eu não sei como colocar isso em prática. Aí eu vi que o buraco era muito mais fundo. Porque assim, ela era educadora, tinha a parte da didática, era formada em visagismo e não conseguia colocar aquilo em prática. Eu falei, nossa, e a mesma coisa acontece muito na área de terapia capilar, né? Eu vejo pessoas que foram estudar, mas não conseguem fazer uma anamnese no couro cabeludo. Não consegue tirar da cliente, né, as respostas necessárias para fazer aquela anamnese. Utilizar as perguntas corretas, né, fazer todo o levantamento que você precisa fazer com esse cliente. Fazer uma anamnese com tricoscopia. Olha lá o tricoscópio, mas não sabe o que está vendo. Né? Vê aquela imagem e fala, meu Deus, o que é isso? E manobra propedêutica, pouquíssimos sabem fazer. Então, realmente, isso acontece. E muitas vezes acontece, por quê? Porque veio a falha lá de trás da base. Né? Se a base não é bem construída, não adianta você querer subir o próximo degrau e o outro, fazer cursos de aromaterapia, cursos de laser, de LED, de microagulhamento, se você não tem essa base muito bem feita, se você não conhece a fundo pele, cabelo, as patologias, né, os agentes cosméticos, como você falou, eu aprendi como realmente um descolorante reage nesse fio de cabelo, depois eu aprendi realmente o que os ácidos fazem nesse fio de cabelo, nesse couro cabeludo. Então, se você não souber isso, não adianta, você não consegue ir para o próximo degrau. E se você não consegue ir, entendeu? Se você não tem, né, como eu falo, ir para o próximo degrau com sucesso, né? Como a gente viu o Felipe, como vê você e tal, por causa da base. Então, é muito importante ter, e muitas vezes essa base, ela não está bem construída. Então, o que eu falo? Volta para a base, entendeu, Maqui? O que eu digo? Volta para a base. A questão do... A grande questão a nível cabeleireiro, a nível de uma forma geral, não só cabeleireiro, é você... A questão do conhecimento e da anamnese precisa. Ah, Luciano, não consegue fazer anamnese precisa? Consegue. Consegue. Se você conhecer um fio de cabelo, se você conhecer, tiver essa base de couro cabeludo, de saber o que é que a glândula sebácea faz, o que é que o ósseo capilar faz, se você souber o que o músculo eletor do cabelo faz, se você souber a configuração, você consegue chegar no diagnóstico e você consegue executar de forma correta esse diagnóstico e os protocolos que vêm dele. Agora, a gente vai sempre esbarrar. Porque uma coisa é eu pegar uma apostila, botar ela na cabeça todinha, agora não saber fazer o desmembramento da consulta, da tricoscopia,
endoscopia de uma forma geral. Você pegar o tricoscópio, olhar, não, isso aqui tá certo, é desse jeito mesmo. Não, peraí, esse ósseo aqui, ao redor dele, tem uma secreção. Essa secreção tá amarelada. Por quê? Ah, tá amarelada porque a glândula sebácea mais e esse sebo tá mais denso e que pode vir a fazer a morte do ósseo capilar. A desativação do ósseo capilar. Então, assim, o diagnóstico é muito importante. Só que não existe diagnóstico sem uma base bem feita, sem um estudo mais aprofundado e, principalmente, se você não conseguir pôr em prática. Alô? Comecei a chamar todo mundo do meu redor. Vem cá, deixa eu olhar teu couro cabeludo. Vem cá, deixa eu dar uma olhadinha. Olha, tem isso. Olha, tá com a lesão aqui. Ah, tá assim. Vou pegar alta frequência e vou trabalhar nessa lesão. E assim eu fui pondo em prática o que eu aprendi. Mas aí eu tive a base. Eu tive essa base de conhecimento para saber o que é que eu deveria fazer naquele caso. Então, Essencial. como é o nome do rapaz? Mário, né? Tá aqui como Mac. E Pronto. ele fala que é a esposa dele, que é cabeleireira, que é formada em terapia capilar, em visagismo, e ela ainda Então, não consegue fazer uma boa anamnese. Cobre dela fazer um curso mais aprofundado, assim, com a didática. Não estou puxando a sardinha de ninguém. A Carla é extremamente didática nessa coisa. Não, eu quero, é desse jeito, minha gente. Quem foi educador na minha época junto com ela sabe. Vocês têm 3 horas para terminar isso. Vocês têm 2 horas para me mostrar isso. Ai, meu Deus. E a gente mostrava. Então, assim, bota ela para fazer um curso. E, gente, a gente só aprende executando. A gente não aprende só lendo. Ler é massa, excelente, porque aí quando eu tenho alguma dúvida, eu me lembro dos parágrafos dos livros que eu já li, das apostilas que eu já li. Mas aí, o exercício diário é imprescindível. É você pegar um tricoscópio não tem como. e analisando parte a parte do couro cabeludo. É você saber quando é que utilizar laser. Mas aí a gente bate naquela velha e boa frase. Conhecimento de base é que vai me dar conhecimento de causa. Eu não vou ter conhecimento de causa se eu não não tem tenho uma boa boa base. prática se você não tiver a teoria. Uma boa desenvoltura com o meu redor, que eu estou trabalhando ali. Isso mesmo. É o que eu falei. Você não consegue ter sucesso na tua prática se você não tem uma boa teoria. Tá me ouvindo? Eu vou responder aqui da Cleo Fashion Hair. Ela fala, qual o melhor óleo essencial? O Felipe Nunes, né, que logo vai estar aqui com a gente também. Ele até falou aqui, não existe um óleo essencial melhor, mas sim o ideal para a sua necessidade. Isso mesmo. Né? Então, é preciso estudar para ver a necessidade e muitas vezes a gente trabalha também com blend de óleos essenciais, com misturas desses óleos essenciais. E a questão de você estar perguntando, se você estiver perguntando a respeito de marca e tudo mais, é muito importante ver a cromatografia dos óleos essenciais, para você poder escolher um melhor. Tá me ouvindo? Olha, o John falando, o simples fato de usar... Tô ouvindo. O John falou assim, o simples fato de usar um tricoscópio escancara que muitos até têm um equipamento, mas não sabe o que olhar, o que procurar. Isso mesmo, isso acontece demais. O Felipe Nunes, trabalhar com as sinergias de óleos traz um resultado preciso, mas é preciso ter o conhecimento devido. Isso mesmo. O John falou que vai adotar o letro Q. Ele adorou o letro Q. Eu também. Não inventem, não. Ele falou que vai adotar. Tá patenteado já. O Felipe falando sobre o uso do tricoscópio, né? Que o John falou muitas vezes a pessoa tem e não sabe o que está lendo, né? E o Felipe Nunes falou, verdade, John, infelizmente percebo muito teatro e pouca ação. Pessoal, já manda aí as perguntas que a gente vai abrir as perguntas que eu já preciso finalizar a nossa live, tá bom? O John fala para o Felipe, mas o teatro traz resultado de curto prazo. No longo prazo, destaca quem entrega resultado. Isso aí.
Isso aí. Às vezes que eu vi profissionais assim, saber aquelas coisas faraônicas na hora da tricoscopia, uma cuba de ouro com não sei o quê, banho de pérola de ouro, que não sei o quê, que não sei o que lá. Eu digo, gente, que coisa chique, eu tenho que trabalhar desse jeito. Só que aí eu vejo que, além de não obter resultado, aquela cliente não fica. Porque eu trabalhei antes de montar meu estúdio, eu trabalhei no salão e todo mundo se identificava como terapeuta capilar. As clientes dos outros me viam trabalhando sem o letruquê, aí as clientes diziam, olha, será que você tem um horário para mim, que não sei o quê? Porque eu estou trabalhando com fulano, mas já tem 3 meses, eu não vi resultado, não estou vendo nada. Eu disse, olha, conversa com um profissional, porque bota uma saia justa. Mas aí é por isso a palavra letroquê. Eles inventam coisas faraônicas e que você não vai obter resultado. Então, óleo essencial é a coisa mais simples do mundo. Alta frequência é a coisa mais simples do mundo. Laser é a coisa mais simples do mundo. Porém, na mão certa, com conhecimento. Porque você aí também não pode chegar para tua cliente e jogar óleo essencial em tudo que é canto. É bom e tá ótimo. Não. Eu tive um caso de uma cliente que usou um produto fitossêutico e ela teve uma alergia absurda. Um produto de uma marca excelente e que ela desenvolveu uma alergia na hora que eu apliquei. Eu disse, peraí. Aí eu disse, opa, descuido. Aí eu disse, olha, tu tem alergia a quê? Ela disse, eu tenho alergia a algumas plantas. Eu disse, eita, quais plantas? Aí ela disse, não sei quem, não sei o que lá, Gerbera, Dracena. Eu disse, ixi, esse olha com isso, vem aqui. Aí fui lá, aí também onde vem o conhecimento de saber como neutralizar a alergia. Aí eu fui lá, fiz o protocolo para alergia dela e ela saiu boa, graças a Deus. Sensacional. Não sofri nenhum processo. O Felipe Nunes concorda com o John com essa questão do teatro. Ele fala, por isso temos profissionais que rompem as barreiras do tempo e permanecem na ativa, como vocês. Admiro demais. Muito bem. O Lu tá aqui, desde a década de 80. Ó. Tá vendo? É porque ele nasceu e a mãe dele já colocou ele dentro do salão para trabalhar, tá, gente? Foi isso. 48 anos, ainda fui do tempo do tutano. Centro de Beleza, Lu Azevedo, ela fala, eu sinto dificuldade de fazer anamnese. Então, Lu, por isso que é muito importante o que o Luciano falou aqui pra gente e tudo mais, a importância da base, senão você vai realmente ter essa dificuldade na hora da anamnese. Gente, deixa eu só dizer uma observação. Quando eu comecei como tricologista, sabe qual era o meu tricoscópio? Um safadinho que aumentava 800 vezes comprado no Mercado Livre. Sabe aquele de R$200 que a gente fala. Aquele de R$200. Só que assim, ele me ensinou muito. Então, eu vi alguém falando, não adianta você ter uma Ferrari se não sabe dirigir. Hoje, eu tenho um tricoscópio que tem luz específica, Eu tenho um microscópio laboratorial, que eu pego o fio de cabelo, vou lá, analiso, tudo mais. Mas nem sempre foi assim, não. Eu comecei com aquele tricoscópio pé duro, como eu digo, que aumentava 800, 400 e 800 vezes. Eu tinha 2, na verdade. E pelo fato de conhecer a fibra, aquilo ali era apenas uma ferramenta na minha mão. Do mesmo jeito, você podia ter o melhor microscópio do mundo, se eu não sabia usar, não adianta. Isso mesmo. Eu tenho aqui um curso, Lu, de tricoscopia digital e eu falo para eles. Né? Eu tenho os dois. Eu tenho os de R$200 que a gente está falando aqui, né? A média aquele do Mercado Livre. E tenho, né, o mais elaborado e tudo mais. E eu falo para o pessoal, você não precisa logo de cara sair com elaborado se você não tem condições. Né? Nem todo mundo tem condições de cara já ir comprar um tricoscópio mais caro. Mas se você tiver a informação, se você tiver o conteúdo, você vai conseguir trabalhar com o tricoscópio de R$200, o tricoscópio do Mercado Livre. Você vai conseguir trabalhar, entendeu? E eu até falo, eu vou te ensinar a trabalhar com essa ferramenta. Então, por mais que você tenha um Fusca na mão,
você vai fazer dele uma Uma Ferrari. Ferrari. É feito o John falou, a questão do teatro, né? Então, assim, eu posso ter o melhor microscópio, mas eu não tenho conhecimento, tá ótimo. A cliente vai ver o meu melhor microscópio. Tá lá, mas não tô sabendo de nada. Quem tá fazendo o teatro é o meu microscópio. Ele é que tá se apresentando por mim. E quando a cliente vê que passado 15 a um mês e não vê resultado, tchau. E essa cliente você não conquista mais nunca. O pior é isso. Isso mesmo. Isso mesmo. A Patrícia colocou aqui, Patrícia é terapeuta capilar. Eu conheci a Miata pelas manobras propedêuticas. Amei de cara. Obrigada, Paty. A Lu Azevedo falou, acho que não tive essa base que a Carla tanto fala. Com certeza, Lu, você não deve estar conseguindo sucesso na sua anamnese porque deve faltar a base. O Daniel fala, a base é fundamental. Se não tiver ela 100%, volta, mas às vezes o ego é maior, infelizmente. Então, se você não tem ela 100%, volta e faz, é isso que ele está falando, né? Mas tem muito cabeleireiro que fala. O John responde para a Lu Azevedo, é impossível construir algo grande em cima de algo frágil. Com o tempo cai e não se sustenta. E aí ela fala que comecei na minha área pela necessidade, precisava sustentar minha família, sabe? Como queria poder saber tudo o que precisa aprender. Calma, Lu, é assim mesmo. Você viu a história do Luciano, Foi do né? dia para a Que noite, foi, não. que Nossa Senhora entrou teve no que trabalhar salão. muito ainda. Nossa Senhora trabalhou muito, eu pedia muito, eu disse, minha Nossa Senhora, me ajude. Mas não foi assim do dia para a noite, não. Foram uns bons 10 anos de suor, lágrima e estudo. De dormir em cima de apostila, de não estar fazendo nada dentro do salão. Enquanto não tinha cliente, chamava a manicure e disse, vem aqui. Eu tô com essa ferramenta aqui, só dar uma olhada no teu couro cabeludão, e olhando, fazia as anotações. Quando chegava de noite no curso, ó, é assim, 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 assim. Luciano é assim, 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 assim. Pesquise e se vire. Então, eu acho que é bem por aí. É você dar a cara a tapa, como o Daniel falou. Não sei. Muitas vezes eu cheguei em todo canto, não sei. Antigamente não era muito assim, não. Depois que eu fui andando pelo mundo, foi que eu vim e disse, não, sei não, como é? Me ensina, me explica. Explica de novo. Eu sou burro, me explica mais uma vez. Então, assim, eu sou mais lento para aprender alguma coisa, mas também que depois que eu aprendo. E uma das coisas que vocês devem ter é o hábito de passar o que sabe. Informação presa, ela não fica presa, ela fica amordaçada. Por quê? Se você não exercita, teu cérebro não te escuta, você não absorve e você também não prolifera essa informação. Uma das coisas é palestra dentro do salão de beleza, chama manicure, a tricoscopia é assim, assim, assim. Porque quando a tua cliente chegar, você já vai estar com desenvoltura para vender o teu serviço e, principalmente, se tornar confiável. Porque uma das coisas que a gente vê muito tem tanto teatro, tem tanto letruquê, que a cliente fica, opa, é mais um querendo ganhar meu dinheiro. E se você tiver um padrão de comportamento, tua cliente chegou, esteriliza a mão, bota o seu jalequinho branco, vai lá, abre fio, pente esterilizado, de preferência plastificado, vai fazer os protocolos, mãozinha na luva, todo o ritual já completo. Minha cliente chega na cadeira, eu já estou com todo o ritual que ela vai fazer, tudo completinho em cima da minha mesinha. Ela chega e explico. Vai ser feito isso, 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 isso e hoje. Ela, eita, Lu, eu me esqueci meu papel em casa. Então, assim, a forma que você se comporta pro teu cliente é a forma que ele vai te ver. Se você for fazer information, ele vai lhe ver como information. Se você se mostra como profissional, tricologista, terapeuta capilar, aí ele vai lhe respeitar pelo fato de que você estudou para aquilo, você fez aquilo, e ele vai considerar a possibilidade muito maior de pagar o preço que você está falando do que você dizer, não, a gente é assim, 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 ponto. Eu comecei na área também da mesma forma, né? Precisando trabalhar para ajudar a família.
e eu não queria nunca ser cabeleireira na minha vida, né? Eu olhava aquele mundo muito supérfluo e achava que a profissão de cabeleireiro não era profissão. E Eu eu tive entrei e essa, nunca mais saí. Entrei e nunca eu mais tive saí. essa noção com o tempo. Mas, Lu, olha só, tá? A gente entende tudo isso, por isso que a gente está aqui com as lives, né? As lives é uma forma de vocês adquirirem conhecimento, né? Conhecerem todas essas trajetórias, ver, e de uma forma gratuita. Nós também temos um canal lá no YouTube, no canal da Miata Academy. Vai para o YouTube, Miata Academy, nós já temos mais de 80 lives, tá? Mais de 80 lives gravadas, fica lá disponível e é toda gratuita, tá? Então tem muita informação na área de tricologia, na área de visagismo, na área de colorimetria, mechas, a parte também de gerenciamento de salão, tem de tudo, tem um pouco de tudo. E a gente deixa disponível para isso mesmo, para vocês poderem estudar, tá? Então vai ter. Outra coisa muito legal, né, para a Lu e todo mundo que está aqui, o Luciano também não sabe, ele não sabe, a gente está preparando uma jornada, né, Uhum. a gente chamou de Jornada do Cabelo. Em breve vocês vão saber mais sobre isso. Se preparem para abril, né, final de março, começo de abril, para essa Jornada do Cabelo. A gente vai aproveitar esse momento para trazer mais conteúdo da área de tricologia e cosmetologia e é totalmente gratuito. Até Totalmente abril gratuito que para corre. vocês. É isso aí. Olha só. O Mike até falou que esses dias atrás teve maior DR por causa dos cosméticos de nutrição, que foi punk com a esposa dele. Arararã. O John fala, a missão é tirar das pessoas o que nem ela sabe que pode entregar. É isso aí. Deixa eu ver, pessoal, tem alguma pergunta? Tá aqui. Tem um laser infravermelho, tá? Ele ajuda a diminuir a queda do cabelo? A Cleo está perguntando. Sim. Vamos lá. Existem os 3 tipos de laser que existem, que agora até tem mais. O LED azul, ele é superficial, antibactericida, antifungicida, ele vai fazer com que a cutícula ela tenha melhor desenvoltura e melhor, como é que eu digo, melhor escudo de proteção, beleza? O LED vermelho, ele vai fazer com que você tenha energia celular para que a reprodução dos mitocôndrias faça com que exista uma aceleração celular para uma produção de um fio. Já o LED infravermelho, ele vai não só atingir o ósseo capilar, como fazer a corrente, penetrar na corrente sanguínea, dar energia às células, fazer com que haja uma vascularização nesse ósseo capilar e, principalmente, o infravermelho, ele é, que até eu brincava, só uma observação, eu dizia, esse infravermelho a gente não vê nada, mas ele funciona. Porque o vermelho você vê a luz, o infravermelho, pelo menos o que eu tenho, eu tenho 2, na verdade, a luz não aparece. Não está saindo nada, que conversa é essa? Não, mas... E funciona. Então, assim, o infravermelho, só detalhe, respeitar o distanciamento de aplicação, que a cliente sentir algum tipo de desconforto, porque geralmente dá um desconforto como se tivesse uma agulhada, tem pessoas que têm sensibilidade excessiva ou tem uma sensibilidade maior, que dá um desconforto de queimor. Então, assim, afastar um pouquinho, lembrando que você tem que estar de óculos, não é porque eu não estou vendo laser que eu não tenho que estar de óculos. Tem que estar de óculos, tem que estar todo equiparado, o laser tem que ser esterilizado. Cada cliente que você usa, você tem que esterilizar. Mas ele faz com que essa reprodução celular e as células ganhem muito mais energia e, com isso, a corrente sanguínea irriga melhor esse bulbo capilar, fazendo com que o novo fio ou o fio que já exista, ele ganhe dimensão. Ok. Van, oi pessoal, boa noite. Não sei se essa pergunta cabe aqui, mas qual a opinião de vocês quanto aos shampoos sólidos?
Eles ajudam no tratamento de um cabelo mais saudável? Vamos lá, vamos. Olha só. Não dá para dizer muito porque a gente precisa ver a composição desse produto, né? Não é só dizer que ele é sólido, se ele é bom ou ele é ruim. Então, não é somente a aparência, não é basicamente a aparência do produto que vai dizer que ele é bom ou é ruim, né? E sim toda a sua formulação, principalmente a área dos ingredientes ativos, né? Que vão ter a ação de fato, que eu falo que tem, que são a parte ativa do negócio, né? E não a parte passiva, que dá mais aquela área de como o produto vai se apresentar. Então, é difícil a gente falar aqui sem ver uma composição. Você pode pegar dois produtos, dois shampoos líquidos, que um vai ser muito bom para aquela determinada necessidade e o outro já não vai ser tão bom assim. Então, não dá para a gente falar sem ter, né, a gente estudar toda a parte dos ingredientes. Mas uma das coisas importantes é que, não sei se é uma tecnologia especial, mas lá atrás, a gente comparar a fabricação de sabonete, né? Olha só, eu não estou falando nenhum nem outro porque é o que eu falei, a gente tem que ver a parte dos ingredientes. Mas se comparar, a gente sabe que os sabonetes líquidos, eles podem ser mais hidratantes do que os sabonetes sólidos por sua composição, né? E no líquido eu consigo trabalhar uma base maior de hidratantes do que no sólido, que a gente não consegue. Então, não sei se isso vai se comportar igual nos shampoos. E tudo depende da especificidade, do porquê desse shampoo, né? Ah, é um shampoo para hidratação, é um shampoo para uma limpeza maior, um anti-oleosidade, é um shampoo reconstrutor. Então, isso tudo tem que ser investigado, tá bom? Quer falar alguma coisa sobre isso, Lu? Só me tira uma dúvida, porque aqui a gente chama shampoo sólido, o que vocês chamam de shampoo seco? Então, o shampoo sólido eu acho que é o shampoo, tem gente que está fabricando agora, vê se é isso, se eu entendi. Shampoo em barra, tipo sabonete, tá. entendeu? Para não... a maior jogada dele que eu vejo no marketing, né, no mundo do mercado, a gente trabalhou dentro, né, do mercado cosmético, e a gente sabe que tem muita essa jogada de marketing e tudo mais, é mais para essa questão de consciência ambiental, porque não tem embalagem e tudo mais, né? A embalagem já é o produto. Né? Certo. É mais essa jogada do que realmente tratar mais, tratar menos. Vamos lá. Hoje, a grande maioria das marcas, uma grande maioria das marcas mesmo, já trabalham com produtos que eles são bem absorvidos. Principalmente, é uma das coisas que eu prezo por isso dentro do estúdio, é que eles são hidrossolúveis e que não vão provocar no meio ambiente, beleza, ótimo. No caso, quando eu volto esse shampoo em barra, além de não... Eu tenho que ter muito cuidado em relação para que ele funciona e se ele vai funcionar dentro da minha necessidade. Porque uma das coisas que não sei e devo acreditar, quero acreditar que a grande maioria das mulheres são muito parecidas, independente da região. A mulher, de uma forma geral, e é isso que você tem que explicar para a tua cliente, ela não dá atenção específica ao couro cabeludo. Ela pega aquele shampoo, é um shampoo que vai lavar o couro cabeludo e cabelo e pronto. Um condicionador e ponto. E, na verdade, o correto, a partir do momento que você bota isso em prática, chegar para ela e dizer, não, você tem que fazer pelo menos 2 vezes na semana uma asepsia de couro cabeludo, você tem que fazer uma desintoxicação. Para fazer uma desintoxicação, eu não preciso de uma argila. Tem shampoos que eles são fitossêuticos, que você pode aplicar, aí vai depender do protocolo. Se ela está com uma oleosidade leve, ela apenas uma oleosidade, um shampoozinho, pega uma escova de dente, enrola uma gaze nessa escova de dente e vai lá lavando o couro cabeludo de forma correta, só com shampoo, sem a adição de água. Luciano, isso é muito trabalhoso, isso
é fora dos padrões. Então, a partir do momento que você faz isso para tua cliente, ela faz, opa, alguma Você coisa tem que ser mudou. fora do padrão, você tem que ser diferente. Alguma coisa mudou. A cliente chega para mim e faz, Lu, por que tu tá lavando meu couro cabelo desse jeito? Eu disse, porque seu couro cabeludo tava assim, assado. Na hora que você chegou, que eu cheirei, que eu botei, que eu vi o tricoscópio, eu vi que tem residual. Gente, a gente tem residual o tempo todo. A gente tem um manto hidrolipídico no couro cabeludo que ele tem que estar equilibrado para o cabelo ficar saudável. Só que a grande maioria, aí é onde a gente esbarra nesse shampoo em barra. Será que ele não vai tirar a oleosidade necessária do couro cabeludo e eu vou ter um problema de escamação, de ressecamento? Então, assim, a gente tem que ficar muito atento às cascas de banana que determinadas marcas mostram por marketing ou para venda, que afinal todo mundo vive de números. Então, a gente tem que ter um determinado cuidado em relação a isso. Se for preferir entre um shampoo e barra e um shampoo que seja hidrossolúvel e que ele não polua o meio ambiente, vamos para esse outro que não polui o meio ambiente, é bem mais prático. Sim, ótimo. Cris, o que podem me dizer sobre sulfato de lauril e silicones? São mesmo ruins para o cabelo? Eu vou falar o que eu penso e depois o Lu fala, tá bom? Assim, Cris, tudo depende, tá? É o que eu falo, tudo depende. Ah, lauril é o vilão? Não necessariamente. Você pega aí grandes marcas, né? Você pega grandes multinacionais que vai ter na sua composição lauril. Mas vamos supor que eu tenho uma cliente que tem problema de perda da cor, né? Uma cliente de cobre, uma cliente que usa uma tonalidade vermelho, uma loira platinada, e que o cabelo, né, esses tons já desbotam com facilidade e o cabelo também dela tem uma tendência maior a desbotar. É lógico que o lauril não vai ajudar a manter essa cor, entendeu? Não é que ele vai prejudicar o cabelo, é que ele não vai ajudar a manter essa cor. Porque dentro dos sulfatos, se a gente olhar, né, dentro dos tensoativos, o lauril é o que tem maior propriedade de limpeza. Tem maior propriedade de limpeza. Então, nesse cabelo, eu já não vou precisar usar o lauril. Eu já vou usar, né, outros tensoativos, principalmente tensoativos anfóteros no lugar. Mas tem cabelo que o lauril vai agir super bem, entendeu? Se tiver ali uma alta concentração de oleosidade, né, uma glândula sebácea que trabalha demais, o lauril na sua concentração certa, ele vai lá e vai remover somente o excesso dessa oleosidade. Também eu não posso remover tudo, né? Então não é o ingrediente em si também que vai fazer diferença, é a concentração, em que ele está, né, sendo utilizado, qual é a necessidade. Então eu vejo muito o pessoal colocando o lauril como um monstro, e ele não é um monstro, né? Tem momentos que a gente precisa muito dele. Só complementando essa questão, concordo plenamente. Eu sou defensor da amônia, para ser advogado dela, porque o povo fala, amônia, a gente produz amônia, então ela não deve ser tão má assim. O lauril, a gente tem que ter cuidado só com quem ele vem associado. Então, assim, o lauril associado com algum outro ativo que vai permitir uma maior abrasão, isso é ruim. Agora, o lauril associado a algum fitossêutico, alguma coisa que tenha ação calmante sobre esse couro cabeludo, parabéns para ele, parabéns para a marca. Porque a gente pode ter um lauril com um anfótero, por exemplo, entendeu? O lauril ele vai fazer uma limpeza, beleza, mas aí eu tenho o adjunto dele que vai acalmar aquela glândula sebácea, que vai, como se fosse, ele vai fazer a parte dele, mas tem alguém também fazendo a outra parte, que é para ter um couro cabeludo equilibrado. Então, zero bronca. Isso é o que a gente está falando, né? A gente precisa ver toda a composição, não é simplesmente pegar algo isolado, não dá para pegar algo isolado. E a questão do silicone, pelo contrário, a gente utiliza silicone como protetor térmico.
Silicone é um dos grandes protetores térmicos. Então, né, o silicone, né, um bom silicone, o que ele vai fazer? Ele vai ter aquela ação de expandir o calor. Então, se você aplica o silicone e vem com uma fonte de calor, ele expande o calor. Então, ele vai fazer uma proteção térmica, diferente do óleo mineral. Se você vier com calor, ele vai concentrar o calor naquela região. Aí não é legal, entendeu? Então, assim, é um silicone de cadeias de carbono curta, onde ele é extremamente volátil, sensacional, né? Então, existem vários tipos de silicone, existem silicones que não são silicones, o pessoal fala que é silicone, mas você vai ver, é óleo mineral. Ou é a base né? de petrolato. É, petrolato, mas tudo depende, né? É o que eu falei, a grande parte dos protetores térmicos que dão resultado são feitos à base de silicone. Para ter resultado como proteção térmica, tem que ser silicone. E só complementando essa parte que a Carla falou, a questão do silicone no cabelo, gente, isso é excelente, eu amo silicone. Sabe por quê? Primeiro que ele cria uma película de expansão sobre a questão do calor, como também ele retém a umidade da fibra necessária para que ela tenha maleabilidade. Então, assim, eu não posso, não é porque eu estou secando o cabelo que eu devo desidratar. Então, o silicone, quando ele cria, se você for analisar a formulação de uma forma mais grotesca, como eu costumo brincar, o silicone ele cria película. Então, tudo que você botou lá dentro de agentes como ácido hialurônico, agentes que dão emoliência, que dão maleabilidade, vai se manter porque o silicone ele vai criar, vai fazer essa expansão, ele vai evaporar a água superficial do fio e manter uma proteção mais natural ao fio. Então, assim, claro, Luciano, botei silicone, passei o secador e passei a chapinha. Aí quer exagerar, né? Mas vamos botar o silicone. Faça um teste. Uma das coisas maravilhosas que eu tinha com a Carla é laboratório. Laboratório é a melhor coisa do mundo. É você pegar a fibra, não, realmente afunda. Eita, afundou, eita, tá ruim esse cabelo. Não, realmente não afunda. Então, assim, a gente fazia muito laboratório e esses laboratórios vocês podem fazer em casa. Que é justamente, bota silicone e faz um testezinho. Dependendo da marca, dependendo do silicone, você pode escovar um cabelo e depois você bota a mão assim com a fibra, você vai sentir que a fibra não está pegando fogo. Já os silicones à base de petrolato, aí eu já tenho uma agressão maior ao fio e sem falar que ele é ecologicamente incorreto. E é isso, né? Por isso que você tem que entender muito bem dos ingredientes. Porque assim, a gente fala, o óleo mineral, vamos falar do óleo mineral aqui, ou da parafina. Vamos pegar a parafina. Parafina é ruim para o cabelo, a parafina é boa. Depende. Se eu tiver uma parafina, se eu tiver um óleo mineral, que são petrolatos, tá? Num produto que eu vou usar e vai ficar no cabelo, é ruim. Né? Um produto sem enxágue é ruim. Porque eu vou ter contato com sol, vou ter contato com fonte de calor, do secador, da piastra, e vai sensibilizar esse cabelo. Outra, vai criar uma película, né, muito maior e vai ter dificuldade de penetração de outros ativos. Então aí é ruim, qualquer outra substância. né? Agora, se eu tiver uma parafina, um óleo mineral, dentro de um pó descolorante, dentro de um oxidante, aí é sensacional. Por quê? Porque ela está ali para fazer com que a ação daquele pó descolorante seja mais suave para o cabelo. Ela está ali como proteção do cabelo, né? No pó descolorante, no oxidante, ela está agindo como protetor. E por que nesses produtos ela já é boa e ela vai agir como protetor? Porque ali eu vou enxaguar, vai sair, eu vou lavar o cabelo com shampoo, entendeu? Então ela só vai fazer ação enquanto o produto está agindo. Então por isso que eu falo a importância de você entender de cosmetologia, né, em relação aos ingredientes. Porque falar, o óleo mineral é ruim. Sim, depende. No que ele está?
Qual é a função daquele produto? Né? Ah, o silicone é Onde eu estou bom. agregando ele? Depende, se eu colocar o silicone no pó descolorante, vai ser ruim, porque ele não vai fazer a vez de proteger. Principalmente silicone de cadeia de carbono muito curta, ele vai evaporar. Entendeu? Assim que eu misturar, ele vai evaporar. E aí ele não vai proteger o cabelo. Então, nesse caso, ele já é ruim. Então, tudo depende. E aí a gente tem que conhecer a fundo esses ingredientes e saber que aqui ele vai ser bom e aqui ele não vai ser tão bom. Entendeu? No lugar de fazer uma análise isolada, não dá para fazer uma análise isolada. Entendeu? Não tem jeito. Não, é uma das coisas que... Aí, fala sobre o óleo de coco que muita gente acredita ainda. Tá, vamos lá. Deixa eu só falar. Veja só, gente. Dentro de todos os óleos existe uma hierarquia. O que a gente chama... isso aí foi um professor meu que me deu uma aula que eu não esqueço mais nunca. Existe uma hierarquia de molécula. Moléculas grande, gorda, grossa, molécula marromeno, e as micromoléculas refinadas, lá. O óleo de coco, óleo de girassol, óleo de rícino, são moléculas gordas. Penetração, 0. Ele vai criar uma capa de gordura no fio, beleza, ótimo. Você vai sentir a sensação de que ele está sedoso, malhável, lá. Mas ele penetrou alguma coisa ali? Não. Melhor misturar óleo vegetal com óleos essenciais. Aí é onde entra conhecimento. Óleo vegetal com óleo essencial. Para que eu quebre a molécula. O óleo essencial vai usar o óleo vegetal como fonte carreadora para atingir determinadas camadas de cutícula. Então, assim, se não for micromolécula, a penetração é mínima. Sabe por quê? Porque se acontecesse isso, a empresa não gastariam bilhões em tecnologia se ela puder pegar um coqueiro daqui de Recife, pegar um cacho de coco, fazer um monte de óleo e dava certo. É aquilo que a gente fala, né? É momentâneo, é uma coisa momentânea. Ah, aplica, eu gosto, né? Eu senti diferença. Sim, ao toque, né? Porque é óleo, qualquer óleo que se você pegar o óleo de cozinha, aplicar sobre a sua pele e do outro lado só água, você vai ver que esse lado que você aplicou o óleo de cozinha ficou bem melhor. Porque é óleo, né? Não tem jeito. Mas é uma questão só superficial, é isso que o Lu falou, não vai ter penetração, é superficial. Para isso, é melhor você trabalhar com os óleos vegetais, que cada um tem o seu estilo, tal. Tem uns mais pesados, tem uns mais leves, tal, que vai fazer mais essa diferença, né? Do que o próprio óleo de coco, né, que a gente está falando, que ele é muito pesado e aí fica difícil. Muita gente acaba utilizando o óleo de coco, Lu, aqui eu já vi muito, antes da descoloração. Né? Uhum. E aí você tem duas questões, tem que tomar muito cuidado. Porque se você também não souber aplicar, você vai ter problema no clareamento. Vai ter áreas que você não vai conseguir o mesmo clareamento. A densidade dele, ele é o que eu chamo de óleo gordo. O que eu brinco com as minhas clientes é dizendo que ele é um óleo gordo. Gordo não, gordo eu tô sendo bem generoso, ele é um óleo obeso. Então, assim, ele dificulta algumas coisas. No caso da descoloração, ele dificulta dando falhas de clareamento, porque aí a gente vai para conhecimento. Aonde o cabelo estiver mais poroso, eu vou ter mais aderência de óleo. Onde tiver o cabelo menos poroso, eu vou ter menos aderência de óleo. Porém, na hora da descoloração, essa diferença vai ficar visível. O óleo de coco realmente impermeabiliza? Sim, qualquer óleo vai ter uma ação filmógena, né? É isso que o Lu estava explicando. Porém, tudo vai depender da composição desse óleo. A gente tem óleos mais leves, né? Que ele faz uma ação filmógena, porém uma ação filmógena mais de proteção e que ele tem um poder de penetração, então como se ele de repente evaporasse. Ele realmente evapora e tudo mais. Faz aquela ação de reposição graxa que o cabelo precisa e ele evapora, então não causa problema nenhum. Existem os outros, como ele está falando, por exemplo, o óleo de coco, né? O obeso aqui da história,
que ele vai ficar ali, ele não vai ter penetração, porém ele vai ficar ali, ele não consegue evaporar, tá? Da mesma forma que os outros, né? Ele é mais obeso. E aí sim, ele vai te atrapalhar em alguns procedimentos. E aí ele pode causar essa impermeabilização, nessa maior impermeabilização, e ter problemas numa cobertura de branco, num clareamento e tudo mais. E só, É isso. Fala. só a complementar, nesse caso, ele também disfarça muito uma coisa, que é um grande problema. Se você tiver uma tricorrex e você usar um óleo de coco, ele vai dar a sensação de que você tratou. Porém, existe aquela tricorrex ali dentro e que a sensação depois é que o cabelo estourou do nada. E na verdade não foi. O óleo criou uma película ali, gorda ali em cima, que impediu que aquilo ali se rompesse, mas aquele impedimento é muito momentâneo. Então, assim, tem um determinado cuidado com esses olhos gordos. É muito melhor você lançar a mão de óleo de semente de uva, óleo de semente, óleo de jojoba, óleo de vários óleos que Abacate. existem, rosa mosqueta, óleo de macadâmia. São óleos que foram próprios próprio para isso. E os óleos essenciais, eles também podem ser utilizados na fibra. Por quê? Pelo fato de ser micro-óleo refinado, os óleos essenciais se assemelham ao manto lipídico. Então, assim, ele vai criar uma película, ele vai criar uma ação, uma película não, desculpa, uma ação sobre as cutículas, vão aportar nutrientes, dependendo do óleo que você esteja utilizando, e vai evaporar. Então, aquilo ali, se ele for um óleo antioxidante, ele vai fazer a ação antioxidativa do fio e vai evaporar. Já esses outros óleos, eles não vão ter condições de evaporar por ser óleos gordos e eles vão impedir daquele problema que exista ser reconhecido pelo profissional cabeleireiro. E é o que a gente falou, né? Além de trazer toda a parte da emoliência, da reposição graxa, você pode trabalhar os óleos essenciais para fazer a parte terapêutica, né, da coisa. Pessoal, vamos parar por aqui. Já passou muito o nosso tempo. Eu não consigo, o John, ficar lá 40 minutos. Ficar lá 40 minutos. Eu falei para ele, como que eu faço uma live de 40 minutos? Com o Felipe, eu fiquei 2 horas, ele quis matar. Eu falei, gente, como que eu faço uma live de 2 horas só com o Felipe? Como que eu faço uma live de 40 minutos com o Felipe, uma live de 40 minutos com o Luciano? Porque esse povo tem muito para doar, mas muito para doar, né? E não só ter muito conhecimento, como vocês gostam de transmitir, né? Isso é muito bonito, é o que eu falo. Vocês não guardam para vocês, né? Vocês transmitem para as pessoas. E não dá para ficar aqui 40 minutos. A gente tem para trocar informação, a gente está fazendo um troca-troca de informação. Isso mesmo. Não, então, pessoal... Brincadeiras à parte, que ela sabe que eu brinco. E a gente acha que a vida é feita para brincar, a gente tem que fazer o que ama. E isso, a gente tem que fazer o que ama da melhor maneira possível. Uma das coisas que minha oração do dia, meu Deus, que eu seja honesto, ganhe meu pão de cada dia com honestidade e respeito, principalmente respeito ao próximo. Respeito ao meu cliente, respeito ao que eu faço, respeito a mim, ao que eu acredito. Então, a partir do momento que a gente leva isso a sério, a questão de respeitar, não, isso aqui é para fazer, não é para fazer, não é para fazer, tchau, vai para casa, vá com Deus. Eu ainda brinco com as minhas clientes, tá querendo gastar dinheiro? Passa para minha conta que é muito mais fácil. Mas, assim, foi um prazer, Carlinha, te ver, saudade. Lu, antes disso, trocando figurinha. Dá uma dica para o pessoal aqui que quer entrar nessa área de terapia capilar. Qual é a dica que você poderia dar para ele? Conhecimento de base, persistência. Perfeito. E principalmente a questão de exercitar. Exercitar protocolos, exercitar informação, procurar uma das coisas que eu aprendi é que nenhuma verdade é única. Então, eu já vi livros que dizem, não sei, o cabelo dura tantos anos. O outro já diz, não, o cabelo só dura isso.
principalmente persistência dentro da terapia capilar e ser honesto. Honesto com você, com a cliente, ser sincero, porque se não for assim, a gente vai ser mais um. E para ser mais um, o mundo já está cheio de muito mais um. Lu, quero agradecer você, né, por ter me dado essa oportunidade de ouvi-lo novamente, né? É muito bom ouvir você. E eu adoro, ainda mais com esse sotaque gostoso. Você é uma pessoa do bem, uma pessoa que conhece muito e uma pessoa muito humilde que gosta de compartilhar bastante, né? A gente aprendeu muito juntos, né? Com uma turminha muito legal. E a Obrigado, gente Carlinha. Obrigado. continua, porque a gente nunca sabe tudo. Então, desejo para você sucesso, desejo para você muito aprendizado ainda, muitas clientes O queridas, HD ainda né? cabe mais Porque coisa. porque a gente sempre o que eu falo, como que eu falo, posso dizer? A gente ganha aquilo que a gente doa. Então, você ganha clientes muito queridas, muito, né, muito belas, né? Porque isso também é importante para o nosso trabalho, faz bem para a gente. E assim, o pessoal E está aqui amando, o principalmente, pessoal está falando que não foi uma live, que foi realmente um curso gratuito para eles. estou travando. E, novamente, obrigada, obrigada, obrigada. Obrigada por todos esses anos, tá? Que a Obrigado, gente se amor. conhece, pela sua amizade. E assim, estou muito, muito Estou aqui feliz. para o que der e vier. Precisou, pode dar um toque. Só não tem que chegar aí porque eu estou com medo do coronavírus. Não, a gente faz online. Não, mas aí quando passar, a gente tem que marcar todo mundo junto para se ver, trocar figurinha. Que era o que a A gente ia gente vai fazer para antes aí, de aí é estourar melhor. esse coronavírus. A gente vai melhor, a gente vai para aí, Não, aí deixa é eu melhor mostrar do que aqui aqui. em São Paulo. Mas você tem praia, eu não tenho. Você vai vir para shopping, ninguém merece. Pessoal, também quero agradecer Ave Maria, todos Maria, aqui ainda vocês, não fechou não, mas vai fechar. a todos vocês que estiveram aqui conosco, né, em mais de uma hora de live aqui com o Lu. Também muito obrigada. Espero que vocês tenham curtido demais a noite de hoje. E se vocês gostaram, coloque aí, comentem, né, sobre a nossa live. Chama os amigos. Lembra, amanhã a gente vai ter mais uma live. Quinta nós teremos outra. Amanhã eu vou convidar a Joelma Andrade, a Jo, lá de- Olha, viu? Lá de Aracaju. E na quinta-feira a gente vai ter a presença também do Daniel, do Paraná, tá? E o John tá falando, ó, que amor que ele vai promover essas lives, aí o nosso encontro. Então, pessoal, é isso. Pessoal, então não esquece, enquanto o Lu volta, amanhã, nesse mesmo horário, às 19h30, aqui no Instagram, a gente vai ter a presença da ele caiu. A gente vai ter a presença da Jo aqui com a gente. Ela também tem uma trajetória de vida muito bonita. Hoje, para vocês terem noção, hoje ela é professora na área de tricologia. Quando a conheci, a Joelma, ela não sabia nem mexer num computador. Eu lembro que quando eu sentei com ela para passar um direcionamento, ela virou para mim e falou assim: Carla, eu já estou saindo daqui. Deixa eu colocar o Lu de volta. Já estou saindo daqui com o meu curso de informática, né, garantido. Então, para vocês terem noção aonde ela chegou. Então, todo mundo é capaz, todo mundo começa lá de baixo. Né? É o estudo que vai trazer. Aí, o Lu voltou. O estudo, né, e a dedicação que vai fazer a gente ser grande. Lu, eu queria que você se você quer falar alguma coisa para o pessoal, agradecer, fica à vontade, que a gente está encerrando. Gente, eu queria agradecer principalmente primeiramente a você, a consideração, né? Você sabe que você é uma pessoa muito querida por mim, muito querida mesmo. Fez parte de um momento bem difícil da minha vida
e que foi uma parte que eu superei, assim, você sabe daqueles problemas que eu passei, tudo, da doença que eu tive, e que eu superei, passei por cima, e foi uma fase difícil e que eu foquei no estudo e agradecer aos amigos que fiz aí em São Paulo, você, vários outros meninos, o Marcos Quinópio, o Daniel Paixão, a Bia, que eu amo. Então foram pessoas que, assim, eu tenho um carinho e um respeito. A Joelma, amanhã eu não posso perder, Joelma. Um carinho especial. Você, eu tenho um carinho e uma admiração muito boa, porque fez parte de uma coisa, da morte de um Luciano antigo e do surgimento de um novo profissional com uma outra linha de pensamento, assim, pensar fora da caixinha. Eu não esqueço mais nunca dessa história, pensar fora da caixinha. Lu, tem que pensar fora da caixinha. Tá, eu vou saber qual é a caixinha. Um dia. E aí, assim, você tem uma boa parcela de contribuição na minha formação, em relação a várias coisas. E eu que agradeço, fiquei realmente lisonjeado com o convite. Muito obrigado e eu estou sempre à disposição. Precisou de mim, estou por aqui. Obrigada, Lu. Te amo, você sabe, né? Obrigada por tudo. Bem. Tá bom? Pessoal, Tá boa bom, noite. Tá? E até amanhã a gente se encontra aqui. Ó. O Lu também vai estar aqui para assistir a live da Joelma. Tá? E a gente vai trocar muita figurinha. Tá bom? Grande beijo. Beijinho, Lu. Obrigada.